Eu gostaria de poder cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Eu gostaria de poder compartilhar convosco da palavra de Deus neste momento, e eu quero tomar por base o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 23 ao versículo de número 33, onde diz: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Meus amados irmãos, o texto que acabamos de fazer menção, ele tem por epígrafe: Jesus anda sobre as águas. Este texto, Mateus, ele vai narrar, ele vai contar de uma maneira bem especial a intervenção de Jesus para acalmar a grande tempestade que naquela ocasião os seus discípulos estavam vivenciando. O texto anterior nós iremos observar que depois de um grande milagre da multiplicação de pães e peixes, o texto nos diz no capítulo de número 14 e o versículo de número 22 que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto eles despediam a multidão. Embora Mateus ele não registra isso, João ele nos diz no capítulo de número 6 e o versículo, louvado seja o nome de Jesus, de número 17, que os discípulos passariam para o outro lado em direção a Cafarnaum. E Jesus despede a multidão e logo após Jesus sobe ao monte para orar, pois se observarmos, Jesus ele deixa um exemplo a ser seguido. O ministério de Cristo ele foi marcado pela oração. Jesus sempre estava orando. Se tudo ia bem, Jesus orava. Se as coisas estavam difíceis, nós vemos Jesus orando. Aleluia! Diante do Pai, glória seja dada ao nome de Jesus. E Jesus está no monte. O texto vai dizer que o barco ele se afasta da margem, é açoitado pelas ondas, porque diz a palavra que o vento ele era ao contrário. E estando já os discípulos em uma distância considerável, já no meio do mar, e o vento soprava forte, as águas rugiam, a tempestade se levanta. Escute, e muitas vezes acontece isso na minha e na tua vida, no meio da nossa trajetória, no meio do nosso caminhar, o vento se levanta, a tempestade se levanta, e muitas vezes nós tememos, mediante a nossa fragilidade,
mediante a nossa pequenez. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está no controle da situação. Jesus está te vendo. Jesus, ele é aquele que não nos perde de vista. Que você possa receber esta palavra aí onde você está. Jesus, ele não te perde de vista. Porque o texto vai dizer que a quarta vigília da noite, Jesus, ele se direciona, aleluia, de encontro aos discípulos caminhando sobre as águas do mar. Os discípulos vêm e se atemorizam. Jesus logo diz: não temas, porque sou eu. Eu quero te dizer, Jesus está chegando com providência na tua vida. Jesus está chegando com providência dentro do teu lar. Jesus está chegando com providência no meio da tua família. E ele há de acalmar a tempestade.